Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento vamos estudar a lição de sábado, lição 11 de 6 de setembro, perdão. Logo mais iniciamos com oração. Pai querido, obrigado por tudo que nos tem concedido, perdoe pelas falhas e pecados cometidos. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O verso para memorizar são os versos, dois versos. Êxodo 32, versos 31 e 32. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Nós sabemos que quando se falava de fazer para si deuses de ouro, a gente sabia que a preocupação não era apenas com a questão da estátua, do objeto de ouro. Era tudo que isso representava em termos de comportamento. Né? Quando eles passavam a fazer deuses de ouro, obviamente eles começavam a cultuar esses deuses e a cometer práticas que eram entendidas como práticas que viriam satisfazer as vontades desse ou desses deuses. Né? E muitas delas envolviam coisas totalmente opostas ao que Deus estabeleceu. Moisés se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias. E o que aconteceu? O povo se afastou de Deus e adorou um ídolo, um bezerro de ouro. Depois de tantos sinais e milagres, como ele pôde fazer isso? Poderia haver muitas respostas. Provavelmente alguma verdade nelas. Será que os hebreus não compreendiam quem Deus é? Muito mais provável que eles compreendiam sim, não é? Que Deus é, que ele exige. Nós vemos elementos suficientes para saber que eles já tinham consciência de tudo o que isso representava, de todo o perigo que isso representava. Né? Ou aquelas experiências com ele foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos? O mais provável, né? O mais provável é que é, qualquer sinal de dúvida que viesse à mente, eles já cediam, né? O problema não era a dúvida em si, mas o que eles faziam com essa dúvida, né? Qualquer elemento de dúvida, o que será que aconteceu com Moisés? Já era motivo. Ameaçou faltar água, ameaçou faltar comida. Qualquer elemento, por mais pueril que fosse, eles ainda reclamavam, né? Então, imagine esse evento, né? Eles não valorizavam o que Deus havia feito por eles, mas em vez disso, achavam que mereciam tudo aquilo. O entendimento deles estava distorcido, manchado por sua antiga mentalidade pecaminosa. Basicamente, aqui, quando eles falam, por exemplo, né, quando a lição fala, eles não valorizavam o que Deus havia feito por eles, mas em vez disso, achavam que mereciam tudo aquilo. Também acho pouco provável que eles entendessem que merecessem tudo aquilo, né? É, Era mais uma questão de ingratidão mesmo, né? Não de questão de achar que merecia, né? Essa parte do entendimento dele estava distorcido, manchado por sua antiga mentalidade pecaminosa. Eu entendo que ela tem basicamente a ver com a questão da pergunta que veio anterior, ou aquelas experiências com ele foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos, né? Já que Moisés não está mais aqui, talvez ele tenha morrido, a gente não sabe o que vai acontecer, então vamos aproveitar e vamos seguir esse outro Deus que permite que nós façamos uma série de coisas que o Deus que nos livrou de tudo lá no passado e no presente não permite. Né? Então era basicamente uma desculpa, uma justificativa bem, vamos dizer assim, frágil, uma desculpa mesmo para fazer o que era errado, né? Eles eram ingratos em relação às ações misericordiosas de Deus? Tudo tem uma relação, né? Eles eram ingratos, eles estavam deixando a natureza pecaminosa falar mais alto, né? Deixando de lado o poder que Deus concede. Eles se esqueceram dos atos poderosos de Deus? Esquecer não, né? Até porque estavam acontecendo com eles ali ainda naqueles momentos, né? Ou tudo poderia ser atribuído à liderança fracassada de Arão. Afinal, o Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo. A liderança de Arão, ela fracassou mais no sentido de que ele deveria ter se mantido firme diante
das exigências do povo, né? Mas nós não podemos atribuir basicamente a Arão a falha do povo, né? Cada um teve a sua falha. O povo teve a sua falha e Arão também teve a sua falha. A falha do povo foi muito mais grave, né? Se a gente for imaginar a cena ali, eles estavam pressionando Arão e Arão não teve a mesma firmeza que Moisés para ter o pulso firme ali, né? E conter a situação, né? Então, mas a gravidade do que o povo fez em querer usar a isso para pressionar, né? Então, isso foi muito grave. Sejam quais forem as razões para essa terrível apostasia, que lições aprendemos com ela? Não apenas sobre a pecaminosidade humana, mas também sobre o amor gracioso de Deus por nós, apesar de nossa natureza pecaminosa? Bom, basicamente dessa apostasia, para quem já conhece o resultado dela, nós aprendemos principalmente que Deus é justiça, né? Deus é justiça e a justiça de Deus ela pode ser dura. Então, ah, Deus obviamente teve misericórdia, né? Ele deu oportunidade para que as pessoas repensassem no que estavam fazendo, e aqueles que efetivamente se mantiveram na rebeldia foram basicamente punidos de forma bastante dura, não só naquele momento, mas em outros momentos também. Então, o que isso nos mostra sobre a nossa pecaminosidade? Ela não pode ser usada como justificativa para a rebeldia. E podemos ver isso pela punição que o povo recebeu, que não todo o povo, né, mas uma parte considerável, em termo numérico, recebeu no decorrer da história do povo. Então, a pecaminosidade não pode ser usada como justificativa para se manter rebelde, para voluntariamente pressionar pessoas e seguir um caminho mais fácil, um caminho de ingratidão, um caminho voluntariamente, né? Caminho de pecado voluntário, pecado deliberado, né? É basicamente o caminho de uma pessoa que não quer saber de Deus, né? Então, é o que Deus estabeleceu. Olha, tudo que eu quero de vocês é que vocês estabeleçam. Vocês vão me seguir ou não? Se for me seguir, é nos meus termos. Isso é Deus falando, né? Deus falou, olha, Deus estabeleceu os termos dele. Vocês vão me seguir nos meus termos, não nos termos de vocês, né? E eles aceitaram, né? Então, é isso que é importante nós termos em mente. Nós precisamos estabelecer, entender, nós precisamos entender, eu preciso entender, que quando eu aceito a Deus é nos termos dele, não é nos meus termos, não é no que eu quero. Ah, eu gostaria que fosse assim. Não importa o que eu quero, importa é o que Deus estabelece. Se a minha vontade, se eu não estiver disposto a sujeitar minha vontade ao poder de Deus que transforma essa vontade, no sentido de passar a ter uma luta, né? A mente quer fazer o correto, mas muitas vezes o corpo quer fazer o errado, e é uma luta, né? E é uma luta, só que Deus diz que nessa luta Ele dá poder para que nós consigamos vencer, ainda que venhamos a cair nesse ou naquele momento. Que Deus possa nos abençoar. Essa foi basicamente a introdução da lição de sábado, e logo mais nós vamos falar da lição de domingo, liderança fracassada, né? Que Deus nos abençoe. Pai querido, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Pedimos perdão e a tua sabedoria para que possamos aprender mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.